Então, além de ser uma coisa terrível, um terrível pecado contra Deus, ainda o pai e o filho praticavam o mesmo pecado com a mesma mulher. O pior, então, é que tal prostituição era financiada com dinheiro sujo da opressão que os maiorais infligiam ao povo. Então, como é que eles pagavam isso? Porque tinha que pagar a prostituta, tinha que dar dinheiro ao deus Baal. Com que dinheiro eles faziam isso? Com o dinheiro que eles roubavam dos pobres. Eles afligiam os pobres, tiravam dos pobres tudo que eles tinham e oferecia ali no templo. Tópico 3, decadência religiosa. Então o profeta denuncia a violação da lei do penhor que ninguém mais respeitava. Então essa lei do penhor, o que era? Se alguém se tornasse pobre e fosse trabalhar de escravo para outro, então ele trabalhava 6 anos. No 7º ano ele era para ser livre, era para ser libertado dessa escravidão. E tinha também o ano do jubileu, onde todos que se tinham tornado escravos eram libertos. Então o que acontecia? Eles não respeitavam mais isso. Os mais ricos esqueceram-se até da palavra do Senhor e não obedeciam a esta orientação. A acusação não se restringe apenas à crueldade e à apropriação indébita, mas também à prática do culto pagão, visto que a expressão qualquer altar não pode ser no templo de Jeová, e sim no de um ídolo. Então Amós encerra a denúncia a essa série de pecados, condenando a idolatria, a cobrança indevida de taxas e a malversação dos impostos no culto pagão e nos banquetes em honra aos deuses. Então quando o profeta fala qualquer altar, ele está dizendo que eles levavam tanto o dinheiro ao templo de Deus, como a qualquer outro altar que estava erigido aos deuses. Então, além de Baal, eles ofereciam também a outros deuses os seus cultos. Então, eles não faziam distinção. Tanto faz o altar de Deus, como o altar de Baal, de qualquer outro deus. Para eles, tudo estava bem. Tudo para eles estava correto. E eles consideravam tanto o Deus verdadeiro como o Deus falso, tudo igual. E pior do que isso, na maioria das vezes, agradeciam as suas boas colheitas a Baal e não a Deus. Então as denúncias de Amós aí estavam aí nessas áreas. Olha, denunciava a série de pecados, condenando o quê? A idolatria, cobrança indevida de taxas, malversação dos impostos no culto pagão e banquetes em honra aos deuses. Nós esperamos sinceramente que você, irmão, você crente, não tenha participado aí de algum banquete nesse período aí de política, banquete oferecido por algum político, que você não tenha se corrompido aí nessas eleições, que tenha buscado aí a um candidato realmente que na sua plataforma de governo não tenha incluída no seu partido aí aborto, legalização do aborto, legalização de casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Nós esperamos que você não tenha participado dessas coisas e esperamos que você tenha escolhido realmente bem, segundo a palavra de Deus, o seu candidato. Parte 4. A verdadeira adoração. Então nós temos aí, tópico 1, adoração sem conversão. Tópico 2, o significado dos sacrifícios. Tópico 3, os cânticos. Então, tópico 1, adoração sem conversão. A despeito de sua baixa condição moral e espiritual, o povo continuava a oferecer o seu culto a Jeová sem refletir e com as mãos sujas de injustiças. Comportando-se assim, tanto Israel como Judá reproduziam um pensamento pagão, segundo o qual sacrifícios e libações são suficientes para aplacar a ira dos deuses. Entretanto, Deus declara não ter prazer algum nas festas religiosas que os israelitas promoviam. Então o pensamento da época, daqueles que não conheciam a Deus, era que os deuses aplacavam a sua ira sobre as pessoas desde que eles recebessem sacrifícios. E o que esse povo de Israel estava fazendo? Apesar de ter conhecimento do verdadeiro Deus, da justiça do verdadeiro Deus, o que eles faziam? Eles tentavam encobrir os seus pecados com os seus sacrifícios. Então eles ofereciam sacrifícios, principalmente os mais ricos poderiam oferecer muita coisa,
pensando que isso encobriria os seus pecados diante de Deus. E o que eles faziam? Eles promoviam grandes festas para oferecer muitos sacrifícios. Ficavam até disputando quem dava mais bois, mais ovelhas, né? Aquelas festas, banquetes, pensando que isso estava agradando a Deus. Nós esperamos que a igreja não esteja fazendo essas coisas. Aí onde os ricos é que pagam as festas e, na maioria das vezes, saem de lá justificados diante dos homens porque deram o seu dinheiro para fazer uma festa, para ajudar a igreja. Muitas vezes pessoas que estão vivendo em pecado, mas que o seu dinheiro sujo é aceito na igreja para fazer as festas, como se tivesse tudo bem e como se esse dinheiro estivesse aí tapando, lavando, purificando os pecados dessa pessoa. Mas nós esperamos que a igreja não esteja se comportando assim, porque isso não é o comportamento da igreja. A igreja não faz acepção de pessoas. A igreja sabe que a única coisa que purifica pecado é o sangue de Jesus. Então deve haver uma legítima conversão. Tópico 2, o significado dos sacrifícios. Expressar a consagração do ofertante a Deus era uma das marcas dos sacrifícios. E Amós menciona 2, oferta de manjares e ofertas pacíficas. As ofertas de manjares não eram sacrifícios de animais. Tratava-se de algo diferente que incluía flor de farinha, pães asmos e espigas tostadas, representando a consagração dos frutos dos labores humanos a Deus. Já as ofertas pacíficas eram completamente voluntárias e tinham uma marca distintiva, pois o próprio ofertante podia comer parte do animal sacrificado. Então eram 2 tipos de ofertas. Uma oferta, a pessoa preparava um tipo de alimento e levava, oferecia a Deus. Já outra oferta era a oferta de sacrifício de um animal, onde a própria pessoa que ofertava poderia pegar um pedaço desse animal e comer também desse animal. Então são 2 tipos de sacrifícios. Aqui implica em nossa vida de adorador o seguinte: tanto você oferece lá o dízimo, as suas ofertas, o seu trabalho, mas a adoração a Deus não é só isso. Não é só você ajudar o pobre, o necessitado, não é só você aplicar seus bens à obra de Deus. O que Deus quer realmente é o quê? O seu coração, sua verdadeira intenção de adorar a Deus, de se chegar a Deus, de entregar sua vida para Deus, de você ter Deus como o ser supremo, como aquele que é todo poderoso, aquele que sabe todas as coisas, aquele que está presente em toda parte, aquele que é todo amoroso, misericordioso, aquele que dá a vida, aquele que está sempre pronto a perdoar, aquele que é realmente Pai. Então, tudo isso nós devemos entregar realmente a nossa vida a Deus, no altar de Deus, como sacrifício vivo diante de Deus. Nós devemos então nos dispor inteiramente para Deus, para fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos, para ser aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Os cânticos, tópico 3. Os cânticos faziam parte das assembleias solenes, no entanto eles perdem o valor espiritual quando não há arrependimento sincero. A verdadeira adoração, porém, não consiste em rituais externos ou em cerimônias formais. O genuíno sacrifício para Deus é o espírito quebrantado e o coração contrito. Há um número muito grande e variado de palavras hebraicas e gregas para descrever a adoração e o ato de adorar. Contudo, a ideia principal de todas é de devoção reverente, serviço sagrado e honra a Deus, tanto de maneira pública como individual. Então veja bem, de que vale cantar bem, tocar bem e ter o coração cheio aí de pecado, de más intenções? Então, diante de Deus, isso não é recebido como adoração. Então Deus, Ele exige de nós uma vida santa. Então Ele exige de nós que nós tenhamos uma vida reta e praticantes da justiça social, para que Ele aceite a nossa adoração como legítima.
Então é devoção, serviço e temor de Deus. Então nós não vamos apenas trabalhar para Deus, nem apenas lermos, estudarmos a palavra de Deus e orarmos, jejuarmos, mas também nós devemos ir a Deus nos entregando totalmente a Ele, reconhecendo que Ele é o autor de toda a criação, de toda a vida, que Ele é aquele que tem o poder de nos salvar. Então, devemos honrar a esse Deus. Agora, uma coisa importante: a adoração é uma coisa mais individual. O louvor é conjunto, né? É uma coisa onde abrange as pessoas ali juntas, fazendo isso juntas, publicamente. Já a adoração tem a ver muito com a coisa individual. Quem adora a Deus, adora individualmente. Ele não necessita de coisas exteriores para isso. Então, às vezes, você está no meio de um culto, você está adorando a Deus aí, você não sabe se tem alguém perto de você, não sabe que música está tocando, não sabe nada, você está adorando a Deus, é você e Deus. Você está desligado do resto. A legítima adoração é assim. Não depende de outras pessoas, não depende de música, não depende de nada. É você e Deus. E, na maioria das vezes, essa legítima adoração, ela deve ser praticada você e Deus sozinhos. Levante de madrugada, pratique essa adoração a Deus. Você e Deus. Em suma, Deus exige de todo o seu povo verdadeira adoração. A verdadeira adoração não consiste em rituais externos ou cerimônias litúrgicas, mas no espírito quebrantado e num coração contrito.